Olá! Nessa aulinha nós vamos ensinar para você como fazer estes sapatinhos de inverno em crochê, com detalhezinho de pompom. Para a gente fazer esse par de sapatinhos, a gente utilizou os seguintes materiais. 2 novelinhos do fio molete ou molê, como algumas pessoas chamam. Nós utilizamos na cor marrom, que é a cor 7447. São novelinhos de 40 gramas cada, vai um para cada sapatinho, aproximadamente. Então, 2 novelinhos de 40 gramas. E para o pompom, nós utilizamos o fio família na cor branca. São sobras desse fio, ele é um pouquinho mais fininho que esse outro, que o molete, para fazer o acabamento e o pompom. Então, esses foram os materiais em relação aos fios. Em relação às agulhas, nós utilizamos 3 agulhas. Nós utilizamos agulha 3 milímetros para trabalhar com o fio mais grosso, que é o molete. E nós utilizamos a 2,5 para trabalhar com família, fazer o acabamento. E a gente utilizou também agulhinha de tapeçaria, tem uma parte que vai costura no sapatinho, então a gente utilizou uma agulhinha que você tem que dê para passar o fio que você está trabalhando para fazer o sapatinho. Então foram essas 3 agulhas que nós utilizamos. E também para fazer o pompom, a gente utilizou este aparelhinho, que é o aparelhinho de fazer pompom. Se você não tiver esse aparelhinho de fazer pompom, você pode fazer manualmente. No site a gente tem aulinhas ensinando como fazer o mini pompom e como fazer um pompom maior. Nós utilizamos o aparelhinho mais rápido, mas pode ser feito também manualmente sem problemas. Ou você também pode, se não quiser aplicar pompom, pode aplicar uma flor, pode aplicar um laço, enfim, aí vai da sua criatividade, do seu gosto. Esses foram os materiais que nós utilizamos para fazer o nosso sapatinho de inverno em crochê. Vamos começar? Você vai iniciar o seu trabalho fazendo a laçada inicial e 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Você vai fechar com ponto baixíssimo na primeira corrente feita, formando um pequeno círculo. Dentro desse círculo, você vai trabalhar 12 meios pontos altos. Então, você sobe 2 correntes e trabalha dentro do círculo os outros 11 meios pontos altos. As 2 correntes já contam como primeiro ponto. Ó, vá trabalhando o meio ponto alto dentro do círculo até ficar com 12. Trabalhados os 12 meios pontos altos, você vai fechar com ponto baixíssimo na segunda corrente do início. Então, você vai observar ali onde você subiu as correntinhas, você vai na segunda corrente e fecha com ponto baixíssimo. Para a próxima carreira agora, nós vamos dobrar a quantidade de pontos, nós vamos passar para 24 meios pontos altos. Então, você sobe as 2 correntes, trabalha mais um meio ponto alto na mesma base das correntes e vai fazendo 2 meios pontos altos para cada ponto da base. Até ficar com 24 pontos. Trabalhados os 24 meios pontos altos, você fecha a carreira na segunda corrente do primeiro ponto. Agora, você vai trabalhar 2 pontos, um aumento. Então, você vai subir 2 correntes para o primeiro ponto, vai trabalhar o meio ponto alto no segundo ponto de base. No próximo ponto, você vai fazer o aumento, 2 meios pontos altos para o mesmo ponto de base. Novamente, um meio ponto alto num ponto, outro meio ponto alto no ponto seguinte. E no próximo ponto, você trabalha 2 meios pontos altos. Feita esta terceira carreira, você vai ficar com 32 pontos nessa carreira. Agora, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo,
sempre na segunda corrente daquelas duas do início. Agora você vai seguir reto por mais 13 carreiras, ou seja, você não vai mais aumentar. Você vai trabalhando ponto sobre ponto por mais 13 carreiras. Nessa hora é que você aumenta ou diminui a parte da largura. Então, se você quiser fazer para um pezinho menor, por exemplo, infantil, você não vai aumentar aqui nessa carreira, você já vai seguir reto. Então, você vai calculando. Se você quiser fazer para um pé um pouquinho mais largo, por exemplo, você achou que ficou essa parte apertada na hora que terminou as 13 carreiras de repetição, então é nessa parte aqui que você faz mais uma carreira com aumentos, que pode ser de 4 pontos um aumento, por exemplo. Então é nessa parte que a gente aumenta a largura. Agora a gente vai trabalhar as próximas 13 carreiras sem aumento, apenas ponto sobre ponto. Sempre lembrando de conferir se não está aumentando na carreira, continuando sempre com 32 pontos. Depois que você trabalhar as 13 carreiras sem os aumentos, seu trabalho ele vai ficando assim. Então, aqui nós trabalhamos no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 carreiras. Foram 3 carreiras aumentando e depois mais 13 seguindo reto. Agora a gente vai fazer a divisão para a parte de baixo do pé. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para esse fechamento de carreiras ele ficar para a parte de baixo, essa parte aqui que aparece, fechamento das carreiras, a gente vai fazer o que? A gente vai arrematar essa parte. Como nós temos 32 pontos, nós vamos dividir 16 pontos para a parte de cima e 16 pontos para a parte de baixo. Então, esses pontos da parte de baixo, a gente vai pegar, como são 16, 8 pontos de cada lado do fechamento da carreira. Então, nós temos aqui, contando não esse ponto do fechamento, mas ao lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente vai pegar aqui e emendar o fio. Vão ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos desse lado. A gente já vai emendar o fio aqui, subir as duas correntes. Prendendo aquele fio do início, a gente vai fazendo os pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, nós faríamos aquele ponto do início da carreira. Então, a gente faz mais 8 pontos. Agora, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, mais 8. Sobre aquele ponto do fechamento. 1. E depois segue normal a carreira. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos. Agora, a gente vai trabalhar só sobre esses 16 pontos. Então, a gente corta aquele fio que a gente já escondeu. Agora, a gente trabalha aqui só sobre esses pontos. Então, a gente vai virar o trabalho, fazendo as duas correntes para subir. Aqui você vira o trabalho e você vai fazendo um meio ponto alto para cada meio ponto alto da base, num total de 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
E o 16º você faz dentro daquela segunda correntinha do início da carreira anterior. Então, serão 12 carreiras agora no total de 16 pontos cada. Depois que você trabalhar as 12 carreiras aqui para a parte de baixo do pé, o seu sapatinho ele vai ficando assim. Aqui nessa parte é que você altera para a parte do comprimento. Então, aqui a gente está fazendo esse sapatinho para uma numeração 37. Se você quiser fazer uma numeração maior, você vai aumentar o número de carreiras aqui para o comprimento. Então, geralmente vai dar uma ou no máximo 2 carreiras a mais para cada tamanho a maior. Agora que nós fizemos então essa parte, nós vamos arrematar, deixando um pedaço de fio para a costura do calcanhar. Agora vamos fazer essa costura do calcanhar. Então, agora para nós fazermos essa costura, é bem simples. Você vai colocar este fio do arremate na agulha de tapeçaria. Você vai dobrar dessa forma, ponta com ponta, ó, a parte do calcanhar. Você vai passar o fio lá para o outro lado, então tem 2 correntinhas. Você vai na segunda e passa o fio lá para o outro lado. Agora, você vai costurar aqui essa abertura. Então, você vai pegando, ó, uma vez de lá para cá, uma vez daqui para lá. Então, você vai pegando nessas alcinhas das correntes, ó, essa alcinha de fora, e leva o fio para lá, vem de lá para cá, introduzindo a agulha na alcinha da corrente, que é a alcinha de fora, daquele lado, e sai aqui do outro lado, ó, uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá. Bem simples esse fechamento, ó, vai ficando assim. Ó, você vai fechar até os últimos 2 pontinhos ali da parte de baixo. Ó, o fechamento ele fica assim. Depois você vai levar o fio lá para a parte de dentro do trabalho, então fechando certinho ali, sem deixar nenhuma abertura. Você vai levar lá para a parte de dentro, ó, ele vai arredondar aquela parte da costura. Quando você coloca no pé, você veste, ele dá certinho o formato do calcanhar. Aqui por dentro, você vai fazer o arremate. Ó. A gente passou o fio aqui por baixo de um pontinho. Aqui. Agora, a gente vai fazer esse arremate. Então, aqui por dentro, você vai passar o fio por baixo de uns 2 pontinhos, vai puxar o fio, cuide bem para fechar bem a abertura e faça o arremate. Então, mais uma vez, puxa o fio, passa a agulha por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. Depois, você só esconde um pouquinho o fio ali pelos pontos da costura, para poder cortar o fio. Então, aqui nós já formamos o calcanhar. Agora, a gente tem que trabalhar ao redor dessa abertura para dar a altura do nosso sapatinho. Ó, quando você vestir, ele vai arredondar lá na parte do calcanhar. Então, agora, para a gente trabalhar aqui nessa abertura, a gente vai emendar o fio aqui nessa curvinha, ó, do lado, entre a parte da frente e a parte de trás. Tem um pontinho ali, você emenda o fio bem na curvinha. Você vai subir 2 correntes e vai prender na parte da frente. Então, você pula um ponto, prende no seguinte, com um ponto baixíssimo. E agora, você vai trabalhar aqui nessa primeira carreira. Pegue uma laçada, vai escondendo aquele fio do início e trabalhando na lateral das carreiras. Fazendo meios pontos altos. Você vai distribuindo os pontos para cada lateral de carreira.
trabalhando essa primeira carreira toda em meios pontos altos. Ó. Vai ficando assim. Você vai trabalhar aqui sobre essa parte até chegar lá do outro lado. Depois que você trabalhar essa primeira carreira de meios pontos altos, ó, ela vai ficar assim, sua peça. E você vai prender esse último ponto que você trabalhou aqui na curvinha entre a frente e a parte de trás, fazendo um ponto baixíssimo, pulando um ponto da frente, prendendo no seguinte com o ponto baixíssimo. A partir daqui, a gente já volta a carreira para não aumentar a parte da frente. Então, agora a gente vai trabalhar mais uma carreira de meios pontos altos. Então, a gente sobe 2 correntes, pula um ponto, prende no seguinte com um ponto baixíssimo, retorna e vai trabalhando ponto sobre ponto, novamente sobre toda a carreira. Essa primeira carreira de meios pontos altos, ó, pode variar a quantidade de pontos aqui conforme você distribui os pontos na carreira, mas tem que dar em torno de 40, 42 pontos aqui nessa primeira carreira. Para não aumentar muito, mas também não apertar muito, deixar aberturas ali entre os pontos. Então, agora trabalha essa carreira meio ponto alto sobre meio ponto alto. Chegando ao final dessa segunda carreira de meios pontos altos, você vai pular um ponto da parte da frente, prender no seguinte com um ponto baixíssimo, essa parte aqui da frente. Agora, você vai trabalhar mais uma carreira de meios pontos altos, só que diminuindo alguns pontos. A gente vai trabalhar 4 pontos, uma diminuição. Então, a gente vai subir aqui as 2 correntes, ó, vai pular um ponto, prender no seguinte da parte da frente com um ponto baixíssimo, vai virar o trabalho. Então, já trabalhamos um ponto. Agora, nós vamos trabalhar o segundo. Então, 2 meios pontos altos, 3, 4. No ponto seguinte, nos 2 pontos seguintes, a gente vai fazer a diminuição. Então, você pega uma laçada, introduz a agulha no próximo ponto, puxa a laçada, segura na agulha. Pega outra laçada, vá até o próximo ponto, puxa uma laçada, segure na agulha. Quando você ficar com 5 laçadas na agulha, você pega outra laçada e tira todos os pontos de uma vez. Assim, você fechou 2 meios pontos altos juntos e fez a diminuição de um ponto. Agora, você segue mais 4 pontos, um para cada ponto de base. 3, 4. E agora, novamente, a diminuição nos 2 pontos seguintes. Então, um meio ponto alto sem fechar, pegue uma laçada, vá até o ponto seguinte, faça outro meio ponto alto sem fechar. Quando ficar com 5 laçadas na agulha, pegue outra laçada e tire os pontos de uma vez. Você vai trabalhar dessa forma para toda a carreira, 4 pontos, uma diminuição nos 2 pontos seguintes, até chegar lá do outro lado. Chegando ao final aqui da carreira de diminuições do meio ponto alto, você pula um ponto da parte da frente e no seguinte você prende com um ponto baixíssimo. Agora você alonga o ponto porque você vai trocar para agulha 2,5. Para a gente trabalhar em pontos baixos, que já aperta um pouquinho a parte de cima, e também a agulha menor, ela vai fazer os pontos mais fechadinhos, menores, e vai já fechar um pouco mais essa parte de cima. Então, aqui agora com a agulha 2,5, você sobe as 2 correntes, vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base. Isso já vai apertar bem aqui essa parte de cima, para deixar bem firme seu sapatinho. Então, vá trabalhando um ponto para cada ponto da base ao redor de todo o trabalho. Ó, veja que nós estamos fazendo até sobre a parte da frente. Depois que você trabalhar toda a carreira de pontos baixos, você vai fechar com um ponto baixíssimo na segunda corrente que você subiu no início. E esse fio marrom, você vai arrematar. Agora, nós vamos trabalhar com um fio branco, mais uma carreira de pontos baixos, com agulha 2,5, normalmente, ponto sobre ponto. Que você pode emendar um pontinho antes, para já esconder o fio marrom,
Ó. Duas correntes, e agora você vai escondendo o fio marrom e o fio branco, trabalhando o ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto da base. Por toda a carreira. Essa vai ser a carreira do acabamento. Vai ficando assim. Depois que você finalizar a carreira com a cor branca, você vai fechá-la com ponto baixíssimo e vai arrematar. Este fio do arremate, você vai trazer aqui por alguns pontinhos. Ó. 2, 3 e 4 pontos, aqui pro lado de dentro. Você já pode cortar aqueles fios do início para não atrapalhar. E este fio agora, você traz, ó, aqui por baixo dos pontos baixos. Depois você corta. Ó. Então, aqui está pronta a parte do sapatinho, falta só o acabamento com pompom. Ó, ele fica bem certinho no pé, veste bem certinho. Ó. Ele fica assim. Agora, nós vamos fazer o pompom para aplicação aqui sobre o nosso sapatinho. Agora, para nós fazermos o pompom, nós temos aqui o aparelhinho de fazer pompom. Se você não tiver esse aparelhinho, no site a gente ensina como fazer o pompom manualmente, sem o aparelhinho, sem a ajuda do aparelho. Tem como fazer mini pompom, aulinha, e tem aulinha de como fazer um pompom maior. Como nós temos aqui o aparelhinho, que esse aparelhinho você encontra em qualquer loja de fios, aviamentos, é o aparelhinho de fazer pompom. Então, a gente vai juntar aqui as partes para fazer o nosso pompom. Ó, tem a parte com as bolinhas e tem a parte lisa. A gente junta desta forma, uma com as bolinhas e uma lisa. A gente vai pegar o nosso fio branco. Nós vamos fazer aqui 70 voltas com o fio. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, vamos distribuindo, ó, 11, 12, 13, 14, 15, cobrindo toda essa parte do aparelhinho. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, até cobrir ali a parte bem embaixo, ó. 27, 28, 29, 30, até chegar a 70 voltas. Depois que você der as 70 voltas, você corta o fio, deixa essa parte à espera e faz a mesma coisa com a outra parte do aparelhinho. Ó, parte de bolinha com a parte lisa, junta e faz novamente 70 voltas para esse lado também. Depois que você der as 70 voltas para esta parte também, você vai também cortar o fio. Agora, você tem que juntar os aparelhinhos. Então, os aparelhinhos, eles têm duas partes lisinhas e tem duas que tem um ganchinho. Então, o ganchinho encaixa na parte lisinha. Ó. Você tem que juntar as duas partes. Ó, desse jeito. Agora, a gente tem que cortar aqui ao meio para formar o pompom. Então, a gente vai cortar aqui no espacinho entre as duas partes do aparelhinho. Ó. No meio fica um espacinho, veja. A gente vai cortando ali no meio. Sem tirar o aparelhinho, segurando para o aparelhinho não escapar. Cortando aqui essa parte.
Depois que você cortar, você vai pegar um fio, o mesmo fio que você fez o pompom. Você vai passar entre os aparelhinhos ali para prender as duas partes do pompom antes de tirar o aparelho. Então, ali no meio, ó, você coloca o fio no meio do aparelhinho, deixando uma parte já sobrando, uma pontinha maior, para depois a gente fazer a amarração no nosso sapatinho. E você vai prender com um nó bem apertado, lá no meio vai ficar o nozinho, ó. Novamente, mais um nozinho para o pompom ficar bem formado. E o terceiro nó, para garantir. Agora que você prendeu bem o pompom, você pode tirar os aparelhinhos, ele vai ficar formado o pompom já. Ó. Depois que você forma o pompom, fica umas pontinhas ali. Essas duas pontas maiores você não corta, você corta só aquelas que ficam sobrando ali maiores que as outras. Ó. Você vai deixar as pontinhas uniformes, deixar o seu pompom bem redondinho. Para a gente poder aplicar no nosso sapatinho. Essa aplicação que nós vamos fazer agora é bem simples. A gente vai aplicar aqui, mais ou menos, contando da parte branca, 1, 2, 3, mais ou menos na quarta carreira que a gente vai fazer a aplicação. Então, como a gente vai fazer essa aplicação? Você vai posicionar aqui, mais ou menos sobre a quarta carreira. Você vai centralizar o pompom. Lá por baixo, com a agulha de crochê, você puxa uma pontinha de um dos fios lá para dentro, vem no outro ponto ao lado e puxa a outra pontinha. Ó. Posicionou o pompom, agora lá por dentro você vai fazer a amarração. Faça o primeiro nó bem apertado para o pompom não ficar caído, ele tem que ficar bem justo com o trabalho. Ó. Três nozinhos já são o suficiente. Depois você corta as pontinhas. Ó. E ele fica assim, finalizada a sua peça, o seu trabalho aqui, seu sapatinho de inverno em crochê. Agora você vai fazer o outro par exatamente igual. Depois que você fizer o outro par, está pronto aqui o seu par de sapatinhos para o inverno. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se fazem sapatinhos de inverno em crochê com aplicação de pompom. Quando você fizer o seu sapatinho, envie uma foto para a gente ver o resultado lá para o trabalho das amigas e amigos do site. Não esquece também de acompanhar a gente nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Lembrando que cada peça que a gente cria, que a gente apresenta, a gente desenvolve também a receita escrita, que você pode acessar lá no nosso site. Aqui você pode assistir os nossos vídeos anteriores também. Então, ótimos crochês para você!